Olá, gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia, a nossa segunda aula. Estudaremos hoje os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, também conhecidos como filósofos da physis. Vamos entender esse termo, filósofo da physis, filósofo da natureza, e por que a origem do termo pré-socrático. A filosofia grega nasceu por volta do século VI a.C. e se estendeu até o século III depois de Cristo. Os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos, um termo que se refere antes de Sócrates, considerado o pai da filosofia. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: professor, se Sócrates não foi o primeiro filósofo, por que é dado a ele o título de pai da filosofia? A explicação se dá por uma razão. Apesar de Sócrates não ter sido o primeiro filósofo, Sócrates foi o primeiro entre todos os filósofos a questionar o papel do conhecimento, qual a importância de nós questionarmos, qual a importância de indagarmos, como devemos argumentar, né? E ensinou também o papel da humildade em questão de saber, certo? Porém, ele não foi o primeiro filósofo. Os primeiros filósofos eram chamados filósofos da natureza. Por quê? Porque o centro de suas investigações era o mundo físico, a própria natureza. Por isso eles eram chamados de filósofos da physis. Physis, em grego, significa natureza. Os filósofos pré-socráticos partiam de um movimento que para eles significava mudança, eles observavam muito a natureza. A busca por um princípio, né, que em grego significa arché, que significa origem, como começou, como iniciou, que originou todas as coisas, fazia com que os filósofos dividissem em duas categorias. Os filósofos pré-socráticos dividissem em duas categorias. Quais eram essas categorias? Filósofos monistas e filósofos pluralistas. Os filósofos monistas eram aqueles filósofos que identificavam apenas um elemento para explicar a origem de todas as coisas. Os filósofos pluralistas eram filósofos que não viam apenas um elemento para todas as coisas, mas sim vários, múltiplos. Para entender melhor, vamos conhecer alguns deles. Um dos primeiros filósofos da história, os filósofos monistas, a gente tem Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo e um dos 7 sábios da Grécia. Por viajar tanto uma vez a observar as cheias do rio Nilo, no Egito, ele intuiu que a água deveria ser o princípio de tudo, por estar ligada à vida, à germinação e também à decomposição e à morte. Bom, o que foi que Tales percebeu? Tales começou a observar e percebeu que existia água presente em tudo. Era nas plantas, era nos animais, aí nós, seres humanos, todos nós também temos constituição de água, né? E ele começou a deduzir e percebeu que a água era importante e era responsável por trazer a vida. Logo, a água foi o princípio que originou todo o universo. Mas vem uma pergunta: será mesmo que a água está presente em tudo? Tudo que existe no universo, no mundo, tem água? Bom, a gente pode perceber isso que não. Por exemplo, as rochas. Dentro da rocha contém água? Não. Pode ter água debaixo da rocha, por cima das rochas, mas dentro dela não contém água. Logo, esse pensamento, essa ideia vai ser rebatida. E aí vai começar a filosofia. Ícaro, por quê? Porque vai surgir outro filósofo que vai rebater ela com outro argumento. E a filosofia vai ficar nisso. Um afirma uma coisa, mais à frente outro rebate, trazendo um argumento que vai ser rebatido novamente. Isso é filosofia, isso é argumentar, certo? É o que a gente vai ver agora. Anaximandro de Mileto, também da mesma terra de Tales, ele vai ser diferentemente de Tales por não recorrer a um princípio material como a água. Como assim, Ícaro? Anaximandro ele vai recorrer ao apeiron. É um termo grego que significa indeterminado e ilimitado, que daria origem a todos os seres materiais. Assim, segundo Anaximandro, não se trata de algo que possamos conhecer pelos sentidos, mas pelo pensamento. Como assim, Ícaro? Bom, segundo Anaximandro, o que originou o mundo não é algo que é visível aos nossos olhos, como a água, não é algo que pode ser sentido, né, pelo tato, mas é algo que está além da nossa visão, além dos nossos sentidos. É algo que existe, mas eu não posso explicar. Mais à frente, mais séculos depois do cristianismo, a igreja vai pegar essas ideias de Anaximandro e vai dizer o que ele está querendo dizer de fato, e está querendo explicar, só não sabia o que era Deus.
né? Deus existe, é uma inteligência superior que está por trás de tudo, mas que infelizmente os nossos sentidos não podem explicar. Por mais que queiramos, a gente não consegue explicar Deus de modo racional. A gente apenas sabe que Ele está lá, certo? Só lembrando que Anaximandro veio antes de Cristo, certo? Ele não era cristão, tá bom? Um outro filósofo monista era Pitágoras. Vocês que já devem ter visto ele na matemática, né, no 9º ano. Pitágoras considerava o número o princípio de tudo, desde que se entenda o número como harmonia ou proporção. Ou seja, um número representa uma estrutura racional. Ícaro, o que ele está querendo dizer com isso? Bom, segundo Pitágoras, todas as coisas começaram com número. Existe número em tudo, certo? O número está presente em tudo. E por número ser infinito, né? Ter começo, mas não ter fim, Pitágoras vai fundar uma religião, uma seita, um culto voltado para a crença da imortalidade da alma, na transmigração das almas, que influenciará futuramente Platão e sua teoria do mundo das ideias e a teoria da reminiscência. Professor, o que é isso? Algum de vocês já tiveram aquela sensação estranha de quando vocês pisam num lugar e dá uma paradinha e diz assim, peraí, eu já vi isso, eu já estive aqui, né? Como tem essa imagem aqui, ó, o cara para, dá aquela olhadinha cerrada e diz assim, peraí, eu acho que eu já vi isso antes. O pessoal chama hoje de déjà vu, né? A palavra déjà vu significa reviver ou relembrar algo. Bom, Pitágoras dizia que essa ideia de você lembrar algo, a sensação de que você já esteve ali na visão dele, se dá porque nosso espírito é imortal e é eterno, e ele acredita nessa ideia da transmigração da alma. Ele acredita que quando morremos podemos voltar, né, outras vidas para tentar reparar um erro, algo que a gente possa ter cometido em vida. Então a gente volta várias vezes, né? Ele se baseia olhando os números, que são infinitos, que tem começo, mas nunca tem fim, né? Bom, se é verdade ou não o que ele fala, não sabemos. Mas uma coisa que a gente pode entender é que o cara era um bom matemático, o cara era um crânio na matemática, né? Tanto que ele criou um teorema, certo? Filósofos pluralistas. De filósofo pluralista a gente tem Empédocles, de Agrigento, uma cidade. Empédocles dizia que tudo que existe deriva de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Essa mistura, chamada por ele de raízes, é movida por uma força interna, amor e ódio. O amor une, o ódio separa, no ciclo eterno de repetição. Ícaro, como assim? Bom, segundo ele, todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Todo ser vivo tem um lado bom e tem um lado ruim. O amor e o ódio, né? A alegria, a tristeza, o quente e o frio, né? Tudo isso está atrelado a gente. Só que junto com isso existem os elementos que compõem a gente. A gente também tem um pouco de terra, um pouco de ar, de fogo e água. Ícaro, por quê? Porque ele diz que a gente tem contato com a natureza. Então ele diz que esse contato que nós temos com a natureza, de saber manipular a terra, ou manipular a água, manipular o fogo, controlar ar, tudo isso, ele diz que faz a gente ser essa mistura. Então, dentro de nós, a origem do mundo não está contida somente num elemento, mas em vários elementos, e sendo que o elemento responsável por criar o universo foi o amor e o ódio, os elementos de contradição, certo? E o outro filósofo pluralista, a gente tem Demócrito e Leucipo, 2 filósofos que pela primeira vez perceberam e conheceram os átomos. Eles definiram os átomos, considerado a menor partícula do universo, vocês devem ter estudado isso em química. São dotados de movimentos indivisíveis, a menor partícula indivisível, indestrutíveis e imutáveis. Para elas, as coisas são geradas e se corrompem em uma alternância sem fim. Tudo depende do átomo, do vazio ao movimento, de um encontro mecânico. As coisas, segundo ele, o átomo é a menor partícula do universo, mas essa menor partícula do universo está sempre em transformação. Ela se junta com outras, vão se juntando com outras, vão se juntando com outras, e esse negócio de se juntar com outras vai formando células, vai crescendo, vai compondo o mundo. É assim que eles acreditavam que era a origem do mundo, certo?
Começou com uma coisinha pequena que vai se juntando com outra coisinha pequena que vai juntando com outra e vai se expandindo. Ok? Agora vamos para a parte mais interessante. Atividade de pesquisa. A atividade de pesquisa de vocês vai ser interessantíssima. Baseado na nossa primeira aula que a gente falou sobre o mito, que a filosofia vai surgir quando o homem deixa de acreditar nos mitos, ou seja, nas histórias, né? Eu quero que vocês escolham um mito grego que traz a origem, o surgimento, a explicação para algo, certo? Como assim, Ícaro? Eu não quero que vocês escolham um mito qualquer. Um exemplo assim, por exemplo, eu quero falar de Zeus, eu vou contar a história de Zeus. Zeus é o rei dos deuses, solta raios e trovões. Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Não é isso. Eu não quero que vocês contem a história de um deus, eu não quero que vocês digam as características de um deus, quem é ele, o que importa. Eu quero que vocês escolham um mito grego que envolva esse deus. Como assim, Ícaro? Como foi que surgiu algo? Por exemplo, os gregos tinham explicação para tudo através das historinhas. Quando um deus se encontra com um mortal, quando um deus chora a morte de uma pessoa querida, quando Deus se relacionava com outra pessoa e aí dava origem a algo. Um exemplo aí bem prático para vocês. A origem do galo. Por que o galo é a ave que canta sempre ao nascer do sol? Existe um mito grego que dizia que o galo era fofoqueiro, né? Ele foi encarregado de vigiar Afrodite, essa mulher aqui, que estava traindo o marido, o Hefesto, né? Ela estava traindo ele com o irmão dele, né? Então Apolo colocou o galo para vigiá-los, né? E quando o galo visse, o galo alarmasse. Então o que aconteceu? O galo viu, alarmou, viu a traição, viu os dois ficando e resolveu contar para todo mundo, né? Olha, eu vi, a Afrodite tá botando chifre no marido com fulano e tal. E resultado disso, o galo foi castigado pela Afrodite e pelo amante dela, um outro deus, o Ares, o deus da guerra, transformando numa ave, dizendo que a partir de agora ele não ia mais falar, mas ele ia cacarejar e sempre de manhã, assim que o sol nascesse, ele ia cantar todas as manhãs. E por isso surgiu o galo. Eu quero um mito que se baseie mais ou menos nessas histórias, como surgiram as 4 estações, como surgiu a abelha, como surgiu o tempo, como surgiu o calendário, enfim. Escolham a história que vocês quiserem, mas eu quero uma história, como diz aí, escolha um mito grego que traz a origem, o surgimento, a explicação para algo. Eu não quero que vocês contem apenas a história de um deus, né? O que esse deus faz, o que ele controla, o que ele é responsável. Eu quero uma história explicando o porquê surgiu aquilo, ok? Ícaro, e quando é para entregar essa atividade de pesquisa? Bom, hoje é 11, quinta-feira. Eu vou dar o prazo para vocês até terça-feira, dia 16. Qual horário? O horário final para entregar? Até 5 horas da tarde, ok? Prazo final para entregar até 5 horas da tarde. Bom, aguardo vocês na nossa próxima aula.